último domingo, dia 3 de dezembro, a Venezuela realizou um referendo para consultar sua população sobre a criação de um novo estado no país. A Venezuela, assim como o Brasil, é dividida em estados. A Venezuela tem mais de 30 estados e o referendo foi para a criação de um outro estado. Ué, Marcos, e daí? O que isso tem a ver? Pô, o que isso tem a ver com a gente? O que a gente tem a ver com a criação de um novo estado na Venezuela? E que título é esse? Pô, é um caça-like? Na verdade, o título do vídeo é Se Pode Haver uma Guerra na América do Sul, tem tudo a ver com esse referendo. E, inclusive, se essa guerra acontecendo, envolveria necessariamente o Brasil. Eu vou explicar direitinho nesse vídeo, convido vocês a assistirem. Eu sou Marcos Lima e esse é o Vidente Cego, o canal que vê o mundo de uma forma diferente. Deixe seu like, deixe seu comentário, discordando, concordando, questionando. Se inscreva no canal, porque aqui a gente fala sobre um pouquinho de tudo e hoje vamos falar sobre essa questão que está mexendo com a geopolítica do nosso continente. Pois é, o que tem a ver um referendo na Venezuela com uma possível, uma provável guerra na América do Sul? Então, os resultados apontados por Caracas do referendo realizado no último domingo, dia 3, é que 95% da população da Venezuela é a favor da criação do estado do Essequibo. Beleza, tudo certo, o problema é deles? Não. O problema disso tudo é que o estado cuja criação foi aprovada está em terras que não pertencem à Venezuela. Pois é, e aí que começa toda a celeuma. É mais ou menos como se amanhã a gente fizesse um referendo aqui no Brasil. Ah, você apoia a criação do estado do Chaco? A gente apoia, mas o Chaco pertence ao Paraguai. Não, mas a gente apoiou, a gente quer criar aqui um estado. Claro que eu estou forçando um pouco a barra. A Venezuela tem questões históricas com esse território de Essequibo, e eu vou explicar um pouquinho para vocês o que gerou tudo isso, mas ele legalmente, internacionalmente, é reconhecido como pertencente à República da Guiana, a antiga Guiana Inglesa. O Essequibo é um território gigantesco para os padrões dos nossos vizinhos. Ele tem mais 170 mil quilômetros quadrados. Isso é grande. É que o Brasil, a gente perde um pouco a referência que o Brasil é um país gigantesco, mas 170 mil quilômetros quadrados é terra, inclusive para o Brasil. São quase 4 vezes o estado do Rio de Janeiro, é maior do que o estado do Ceará. É uma terrinha boa. Para a Venezuela, que tem pouco mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, seria a crescer quase 15% ao seu território. E para a Guiana, que é um país pequenininho, né? Os 170 mil quilômetros quadrados do Essequibo correspondem a 2/3 do seu território. E ali vivem 300 mil pessoas, que pode parecer pouco. É a população de uma cidade como, sei lá, Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, mas ali para a Guiana representa 1/3 da população da Guiana. A população da Guiana não chega aos 900 mil habitantes. Esse território é um território com florestas, muitas florestas, tem uma costa no Oceano Atlântico e ele tem algo que torna essa disputa, por assim dizer, bastante, vamos dizer, interessante, né? Ele tem petróleo pra caramba, muito. Vocês sabem que a Venezuela é um grande produtor de petróleo. A Venezuela tem petróleo, é um dos maiores produtores mundiais de petróleo. E recentemente a Guiana também tem se tornado um país muito promissor na produção de petróleo. Claro, eles compartilham a mesma costa, né? O petróleo não escolheu, vou estar na Venezuela e não vou estar na Guiana. O PIB da Guiana cresceu 50% no ano passado. Cara, 50%, é como se o PIB fosse de 20 bilhões e amanhã, o final do ano, subisse para 30 bilhões. Claro, a gente está falando de um país com PIB pequeno, então o crescimento é mais simples, mas a gente já considera aqui no Brasil exitoso quando o crescimento é de 3% a 4%. Então a Guiana cresceu 50% PIB e esse ano a tendência é que cresça mais 20%. Isso tudo por causa da extração de petróleo. A Guiana vem crescendo a produção petrolífera. Esse não é um vídeo, né, sobre questões ambientais, sustentabilidade e tudo mais. Parece que estamos na contramão da história, um país aumentar a produção de petróleo, mas não é essa a discussão do vídeo. O que eu quero trazer aqui é por que esse referendo na Venezuela
pode abalar a geopolítica do continente sul-americano. Porque todo mundo deve estar perguntando, claro que, então, que um Maduro, né, está interessado nesse território, porque é um território com bastante petróleo, com bastante riqueza. Exatamente, óbvio que está. Mas a questão não é tão simples assim. Não é que ele acordou e falou assim, acho que eu quero expandir o território da Venezuela, acho que eu vou pegar esse Essequibo aqui. Será que é uma boa ideia? Essa questão de Essequibo é uma questão mais que centenária, uma questão histórica, e é uma questão que a gente precisa prestar um pouco de atenção, porque ela tem diversos fatos. Eu vou trazer um pouquinho deles para você. A Venezuela, ela foi colonizada pela Espanha e ela se tornou uma capitania em 1778 e se tornou independente em 1811. Quando a República da Venezuela foi constituída em 1811, né, o Simão Bolívar foi um dos maiores artífices da independência e tudo mais. Esse território do Essequibo já era um território da Venezuela. Ele era um território do país da Venezuela, pertencente à Venezuela. Só que, gente, nós estamos falando do século XIX. Se atualmente já não tem nada ali, ou tem muito pouca coisa, muita floresta, né, para não dizer que não tem nada, claro que eu estou falando em termos de ocupação, florestas são muito importantes. O século XIX, aí mesmo que era um território inexplorado. O Brasil passou por isso, com a questão do Acre em relação à Bolívia, né? Que era um lugar que era no meio da floresta, ninguém sabia muito bem onde começava, ninguém sabia onde terminava, teve uma questão grande, chegou a ter uma guerra de independência do Acre, aí veio o Barão do Rio Branco, enfim, veio um tratado e tudo mais, e o Brasil se acertou com a Bolívia, e o Acre é do Brasil, e ninguém questiona isso. O problema é que com a Venezuela isso não aconteceu. O território do Essequibo, né, como eu falei, é um território grande, 170 mil km², pertencia à Venezuela. No ano de 1840, a Inglaterra assinou um acordo com a Holanda, os Países Baixos, né? A Holanda tinha a Guiana Holandesa, que se tornou independente como Suriname, e a Holanda vendeu uma parte desse território, a parte do oeste do território, para a Inglaterra. Quando a Guiana Inglesa foi constituída, era um país muito menor, tinha cerca de 40 a 50 mil km². Isso foi acertado entre a Holanda e a Inglaterra, foi acertado tudo direitinho, as fronteiras, né, entre a Guiana holandesa e a Guiana inglesa, ficou tudo certinho. Só que ninguém se preocupou em acertar as fronteiras do outro lado, da fronteira dessa Guiana inglesa com a Venezuela. Era uma fronteira no meio do nada, né, no meio da floresta, era um local de difícil acesso, até hoje, inclusive, o local de difícil acesso, tanto que a Inglaterra mandou um explorador para lá na época para delimitar exatamente. E desde essa época, a Venezuela vem reclamando que a Inglaterra foi chegando, como quem não quer nada, a fronteira para o oeste. Né, uma território, essa árvore aqui é a fronteira, não, mas não é essa árvore aqui, é outra árvore ali, parece que outra árvore, não tem um acidente que demarque exatamente. E a Inglaterra foi expandindo, a Venezuela reclamando, bastante, né, disso, até que na última década do século XIX, década de 1890, a coisa se tornou um pouco mais séria, porque os Estados Unidos, quem diria, os Estados Unidos com a política do América para os americanos, os Estados Unidos reclamou. Falou que a fronteira tinha crescido, tinha se expandido misteriosamente. Os Estados Unidos reclamou da mamãe Inglaterra, né, dando, entre aspas, razão para a Venezuela. Qual era a solução que os países adotavam no final do século XIX? Não existia a ONU, a Organização das Nações Unidas, não existia a Liga das Nações, então muitas questões fronteiriças eram resolvidas o seguinte: eu estou com um problema com você, a gente chama um amigo nosso que teoricamente não tem nada a ver com a questão e ele vai arbitrar, e a gente se compromete a aceitar o resultado que ele propor. Beleza? Tá bom, vamos, então vai ser assim que a gente vai chamar a França. E a França, em 1899, deu ganho de causa para a Inglaterra, da região disputada. Então a Venezuela tinha o território desse equipe, a Inglaterra foi se expandindo como quem não quer nada, e daqui a pouco a França deu o ganho de causa para a Inglaterra. A Venezuela, na época, aceitou. Só que a questão, ela não foi terminada. Parece um pouco injusto do jeito que foi, né? Chega uma França, né, com ganho de terra para a Inglaterra e tudo mais e tal, mas era uma região amazônica ali, não tem muita coisa além de árvore, ninguém está ligando muito. Só que em 1949 vieram a público documentos
e relatórios que mostraram que a jurisdição da França sobre essa questão não foi exatamente uma jurisdição isenta, né? A França recebeu vantagens, uma graninha por ali, por fora, da Inglaterra, para ela poder dar ganho de causa para a Inglaterra e poder dar o território do Essequibo, né? Essequibo é nomeado a partir de um rio, para a Inglaterra. Fazer um parênteses, cara, eu não estudo relações internacionais, eu sou formado em comunicação, tudo mais, eu me interesso por questões geopolíticas e tudo que eu trago aqui não são vozes da minha cabeça, né? São coisas pesquisadas. E antes que fale que eu pesquisei no Diário del Sur, no Telesur e tudo mais, a grande parte das informações desse texto vem de matérias da BBC. BBC é a British Broadcast Company, que é a TV pública do Reino Unido, né? Da Inglaterra, né? Do Reino Unido. TV pública é diferente do nosso conceito aqui de TV Brasil, né? Porque TV pública não é uma TV do governo. TV pública é uma TV do público, né? As pessoas contribuem então, tecnicamente, é um serviço totalmente independente, porque ele não deve lealdade nem ao governo, já que são as pessoas que bancam. E a própria BBC fala nisso, né? De que essa jurisdição francesa não foi uma jurisdição limpa. A partir de 1949, portanto, quando esses documentos vieram a público, a Venezuela passou a reclamar de forma mais veemente o território do Essequibo, né? A Guiana é um país esparsamente povoado, nós estamos falando de um país que tem uma densidade demográfica muito baixa, cerca de 3 habitantes por quilômetro quadrado, a Venezuela tem mais de 20 habitantes por quilômetro quadrado, e a Venezuela veio reclamando disso, né? Em 1960, a Guiana Inglesa se tornou independente, República da Guiana. 3 meses antes, a Inglaterra e a Venezuela assinaram um acordo em que, eu falo Inglaterra, mas é Reino Unido, né? Não existe uma entidade internacional chamada Inglaterra. A Inglaterra é parte do Reino Unido, um dia a gente explica isso. O Reino Unido, ele assinou com a Venezuela um acordo reconhecendo a disputa, reconhecendo que a Venezuela tinha um interesse ali, reconhecendo que aquelas fronteiras não estavam acertadas, reconhecendo que aquilo devia ser discutido a posteriori. A Guiana ficou independente e essa questão não foi mais discutida, essa questão estava adormecida até agora. Talvez não estivesse adormecida na Venezuela, mas eu não sou venezuelano, não acompanho as notícias. Fato que isso transbordou agora, né, com esse referendo. Mas tá bom, Marcos, mas o que a Guiana acha disso? Enfim, antes de a gente começar a falar das questões mais atuais, a Guiana é uma república sul-americana, né? São os países pouco conhecidos da América do Sul, mas a Guiana é um país independente. Só que a Guiana tem muito mais afinidades com o Caribe, até porque a Guiana recebeu muita colonização indiana, né? Os indianos vieram para trabalhar nas lavouras, em construções e tudo mais. Então a Guiana tem uma cultura muito mais caribenha indiana, tanto que a Guiana, né, aprecia esportes como cricket, por exemplo, que são esportes que o Brasil pouco conhece. Né? A Guiana, ela disputa no futebol as eliminatórias da CONCACAF, apesar de ser um país situado na América do Sul. A Guiana é mais da América do Sul, vamos dizer, do que a Venezuela, do que a Colômbia, né? Claro, todos são da América do Sul, mas a Venezuela e a Colômbia, principalmente a Colômbia, estão muito mais próximos à América Central. A Guiana não tem nenhuma fronteira com a América Central, e assim como o Suriname, e assim como a Guiana Francesa, disputam as eliminatórias da CONCACAF. Por questões futebolísticas, porque são países muito menores e muito mais fracos, seleções mais fracas, mas também por afinidades culturais, né? Isso, inclusive, torna a eliminatória da América do Sul a competição mais equilibrada, porque não tem um saco de pancada, né? Quando você fala, pô, Cristiano Ronaldo fez, sei lá, mais 100 e poucos gols. Beleza, mas ele jogou quantas vezes contra Luxemburgo, contra Liechtenstein, contra Andorra, contra Gibraltar, contra San Marino, né? O Brasil não enfrenta esses adversários, vai ser difícil um brasileiro fazer tantos gols. Mas sim, vamos sair do futebol, que este não é o tema aqui. A Guiana, então, é um país que vem crescendo bastante, né? É um país que, eu falei um pouquinho no início do vídeo, com a exploração do petróleo, vem crescendo muito. E, obviamente, que para a Guiana a questão está resolvida. O Essequibo é uma parte da Guiana.
O presidente da Guiana, inclusive, falou que não existe nenhum tipo de negociação. Né? É isso, né, cara? Por que a Guiana vai negociar? Porque a Guiana só tem a perder. Porque, assim, você já tem um território. Você vai negociar com outro país. Não é que o território está sendo disputado. O território está lá, formalmente é da Guiana. 6 dos 10 distritos da Guiana ocupam este território. Então, não é que o território está lá desocupado. Ele é soberanamente, internacionalmente reconhecido como parte da Guiana. Apesar da Venezuela ter um ponto aí, como eu expliquei, histórico que de questionamento. Mas a Guiana, por que a Guiana vai negociar? Tipo, é como se assim, o canal Vidente Cego é meu. Alguém me fala assim, pô, Marcos, mas esse canal é seu, mas por que eu vou negociar o meu canal que é meu com alguém, né? O interesse é da outra pessoa vir negociar. Essa mesa aqui é minha, por que eu vou negociar com outra pessoa? Então a Guiana está numa posição que assim, ela não tem nada a ganhar com negociação e ela tem tudo a perder se ela perder o território. Tanto que a Guiana já se mobiliza para fazer acordos internacionais de defesa, especula-se, inclusive, da possibilidade de uma base norte-americana na Guiana para evitar isso. E por que então o Nicolás Maduro resolveu tocar nesse assunto agora? As jazidas, né, petrolíferas na Guiana estão crescendo. A Guiana, em breve, vai se tornar um produtor maior do que a própria Venezuela. Mas não é só isso, não. As ditaduras, cara, todas elas, sejam de esquerda, sejam de direita, elas precisam, quando a coisa tá feia, ou quando elas temem perder algum tipo de poder, elas precisam arrumar um inimigo externo. A ditadura da Argentina fez isso na década de 70, né, no início da década de 80, quando ela estava perdendo popularidade, e ela arrumou uma guerra das Malvinas contra a Inglaterra. Ela perdeu a guerra e ficou sem apoio completamente, a ditadura da Argentina caiu. O que o Maduro está fazendo, em sendo uma ditadura de esquerda, é exatamente o contrário, é exatamente a mesma coisa, embora seja uma política, entre aspas, contrária. O que o Maduro quer? Arrumar um inimigo externo para fortalecer sua popularidade dentro do país. Por quê? E aí que entra uma questão que é bem paradoxa. A gente ouviu falar muito aqui nos últimos anos nos conflitos diplomáticos, né, entre Venezuela e Estados Unidos. A gente ouviu muito sobre a migração de venezuelanos para o Brasil e principalmente para outros países da América do Sul. A gente ouviu falar muito em bloqueio da conta do Nicolás Maduro e de outros personagens do governo venezuelano. A gente ouviu falar muito no Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente. Teve uma questão lá uns anos atrás que ele ia entrar com ajuda humanitária na Venezuela e tudo mais. Parecia que o dia de uma revolução não aconteceu nada. Só que não é à toa que a gente parou um pouco de ouvir essas histórias. Os Estados Unidos e a Venezuela, eles têm se entendido. Não é um entendimento completo, mas é um entendimento melhor do que tínhamos, né? Tanto que algumas contas venezuelanas foram desbloqueadas e tudo mais. E esse acordo dos Estados Unidos com a Venezuela, essas negociações prevêem eleições livres, né? E com observadores internacionais. Pois é, aí que entra a coisa. O Maduro, ele está diante de um paradoxo, porque o paradoxo duplo, eu vou explicar para você. Primeiro, porque ele vai precisar honrar o acordo com os Estados Unidos, ele vai precisar organizar eleições justas, o que na Venezuela não tem acontecido nos últimos anos, e para ele manter o acordo com os Estados Unidos, ele não vai poder interferir nas eleições. Então, ele não vai interferir nas eleições. Ele vai interferir nas eleições de uma outra forma, que em vez de roubar votos, por assim dizer, em vez de prender candidatos da oposição, ele vai arrumar um inimigo externo para fortalecer a população. Em vez de a gente falar dos problemas econômicos da Venezuela, da falta de liberdade e tudo mais, a gente vai falar sobre uma questão esse equívoco, que é uma questão que já nasce morta, né? A Venezuela, ela não vai conseguir nenhum progresso nisso, né? A Guiana não vai ceder. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, talvez o que o Maduro quer não seja nem o território Essequibo. Talvez o que o Maduro queira seja atrair a atenção para isso e tirar a atenção de outras coisas. Porque se chegar na época das eleições e o Maduro for visto como, caramba, esse é o cara que vai dar o Essequibo pra gente, com esse Essequibo a Venezuela vai prosperar economicamente e tudo mais, quem sabe ele não ganha mais votos, né? É aquilo. Muitas vezes eleições,
elas se centram em um único assunto, o que é errado, mas isso acontece em muitos países. Às vezes, o país cheio de problemas e um ou outro candidato consegue levar o foco da discussão para um assunto em que ele leva mais vantagem, e aí a população vota como se fosse um plebiscito sobre esse assunto tal. E aí o candidato ganha, não é pelas suas ideias gerais, mas por esse assunto e tudo mais. Esse apoio de 95%, se pode dar crédito aos resultados dados por Caracas, mostra que a população da Venezuela está engajada nessa busca pelo território do Essequibo. Claro, né? Uma eleição ganha, né? Se propõe a gente, olha, vamos fazer um referendo aqui sobre a gente incorpora o Uruguai. As pessoas vão votar que sim, o Uruguai é um país bacana, imagina, né? Os uruguaios não votam não, só os brasileiros. É quase como quando houve, uns anos atrás, no início da década passada, um referendo no estado do Pará sobre a criação do estado do Carajás e do estado do Tapajós. A população do estado, das regiões que iam se tornar os estados de Carajás e Tapajós votaram a favor da criação dos estados, mas como o restante todo da população do Pará, em sua maioria, votou contra a criação dos dois estados, eles não foram criados. Isso sempre vai acontecer. Dificilmente alguém de uma área vai querer perder territórios, né? E foi o que aconteceu. Quem é que votaria não, né? Tipo assim, eu quero esse estado desse aqui, é rico e tudo mais, então eu quero. Mas então isso me parece muito mais uma manobra do Maduro para atrair o pensamento do eleitor para essa questão e tirar de outras questões e poder fortalecer as suas chances nas eleições. E o paradoxo duplo, né, disso tudo é que, enquanto ele está fazendo um acordo com os Estados Unidos, que prevê essas eleições, ele está indo contra uma posição, vamos dizer, internacionalmente reconhecida, que é a posição que a Guiana é dona do território do Essequibo. Você pode discordar, qualquer pessoa pode discordar, pode falar que a Venezuela tinha o território quando ficou independente, o que é verdade, mas legalmente, internacionalmente, querendo você ou não, querendo eu ou não, a Guiana é parte da Venezuela. Falei errado. A Guiana é detentora do território do Essequibo. Dito isso, a gente pode pensar, mas e daí então? O que o Maduro vai fazer, né, a partir de agora? Olha, o título do vídeo é "Se pode ter uma guerra na América do Sul", e aí eu vou começar a encaminhar para o final do vídeo e dando um pouco essa resposta. O Maduro, hora nenhuma, falou em invasão, em uso da força. Ele falou que vai legalmente buscar um consenso internacional, né, não sei se na Corte de Haia ou tudo mais, para reaver o território do Essequibo. Marcos Lima, que não entende muito de direito internacional, acha que ele tem alguma chance? Eu acho que não tem chance nenhuma. Tem 300 mil pessoas habitando lá, embora seja um território esparsamente povoado. Tem companhias americanas explorando petróleo nas águas do Essequibo. Vocês acham o quê? Vocês acham que as companhias americanas, as companhias internacionais de petróleo vão achar bacana do nada aquela região, eles já tem contratos firmados, do nada ir para a Venezuela? A Venezuela, ela tem uma petrolífera estatal e tudo mais. Vocês acham mesmo que elas vão deixar isso acontecer? Não vão. E talvez o Maduro saiba disso e ele só queira o apoio nas eleições. Mas, pensando que não seja isso, tentando ir um pouco além dessa questão, e aí entra a parte do Brasil, né? Vocês devem estar me cobrando. Mas você falou que o Brasil poderia se envolver? Então, é uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo torna a questão mais complexa. O território da Essequibo, gente, é um território que é basicamente floresta. Ele faz fronteira com a Venezuela, né, nos estados do Delta Amapuro, do Amazonas. A Venezuela tem um estado chamado Amazonas e o estado Bolívar. É o território no chamado Escudo da Guiana, que é um componente do relevo da América do Sul. É um território morfologicamente bem parecido com o território desses estados venezuelanos, um território que tem muitas riquezas naturais, minerais, né, para além do petróleo. E é um território que, até por conta dessas disputas, não foi criada uma rede de infraestrutura, né? Não existe uma ligação entre Ciudad Bolívar e alguma cidade desse território. Então, se o Maduro quiser pegar uns tanques de guerra e invadir a Guiana, ele vai precisar passar
pelo estado de Roraima, porque as ligações rodoviárias entre a Venezuela e o território desse Essequibo, por mais que eles sejam fronteiriços, elas passam pelo território brasileiro. E aí que a coisa complica e ao mesmo tempo simplifica, porque se a Venezuela já não ia arrumar confusão com a Guiana, né, sob pena de... Pô, o Maduro, gente, ele está perto de legitimar internacionalmente o seu regime. Se ele consegue promover eleições e o resultado é garantido por observadores internacionais como sendo justo, ele vai ser um governo legítimo, capaz de negociar contratos com outros países. Então por que ele vai arriscar isso num conflito, no meio da selva? A Venezuela não é mais uma ditadura desesperada como era alguns anos atrás. A Venezuela não está totalmente fora do mundo. A Venezuela tem contratos, as contas estão desbloqueadas nos Estados Unidos e é muita coisa para eles arriscarem para perder agora. E aí, entrando o Brasil ainda, o Brasil, que é o maior país da América do Sul economicamente, diplomaticamente, a Venezuela não vai invadir o Brasil para depois invadir a Guiana. Isso não vai acontecer. Então, as chances de ter uma guerra, na minha opinião, são nulas. Nulas. E as chances da Venezuela conseguir esse território numa corte internacional são muito pequenas. Mesmo que seja parte desse território, são muito, muito pequenas. A Venezuela, por mais que ela tenha um embasamento histórico, né, o mundo não costuma, e eu disse bem, não costuma usar o embasamento histórico como forma de você legitimar pretensões territoriais. Então, eu acho muito difícil, muito. Por que a Guiana cederia? Por que a Guiana cederia uma região rica, uma região que está produzindo petróleo, para um país só porque ele disse que quer? Então, sinceramente, acho que as possibilidades são muito pequenas. Claro, gente, é uma questão complexa, é uma questão que eu procurei tratar aqui em, 10, 15 minutos dos principais pontos. Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro, né? A gente não é uma aula, as questões que envolvem essa disputa são muito maiores, mas eu espero que tenha ficado um pouco mais claro o que está acontecendo. Se você gostou da abordagem, dá um like no vídeo, deixe seu comentário, diga o que você achou, porque disputa como essa você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau.